Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo do Seleção Literária, dessa vez para fazer um book haul, que é o vídeo em que eu apresento os livros que nós recebemos aqui na caixa postal. São livros das mais diversas origens, né, de presentes, as editoras, livros que eu comprei. Então tem muita coisa aqui para mostrar para vocês, muitos lançamentos, muitas novidades, que já fazem um tempo que está aqui, porque eu acumulei muitos livros, a gente ficou sem postar vídeos aqui no canal, mas estamos retomando. Então aproveita para ficar ligado aí, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, claro, mas tem muita novidade. Aqui é só uma parte, viu? Acho que ainda tem outra parte aqui, tá cheio de livro espalhado aqui para mostrar para vocês. Tudo isso logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, vou pedindo para você se inscrever no Seleção Literária, isso é muito importante para o nosso crescimento, para o YouTube distribuir mais e divulgar mais os nossos vídeos. Deixa o like, deixa um comentário, isso são formas muito importantes de contribuição, da sua contribuição aqui para o canal. Além disso, também você pode fazer uma chave Pix e contribuir financeiramente, isso também ajuda muito o nosso trabalho, isso cobre os nossos custos aqui e realmente a gente fica muito agradecido com esse apoio de vocês. Bom, eu já estou organizando aqui as pilhas aqui, naquela ordem de apresentação que eu já faço, que são os presentes de vocês primeiros, alguns presentes eu recebo eventualmente aqui, e sou muito grato por isso, e também os envios das editoras para as editoras que mais enviaram livros, até as editoras com menos envio. Então bora lá, vou organizando essa pilha na medida que a gente for no andamento do vídeo aqui. Bora lá. Eu recebi um presente muito curioso, já recebi muita coisa curiosa aqui, mas esse aqui é demais. Eu recebi uma receita de biscoitos amanteigados fora Bolsonaro. A minha amiga Vânia, ela mandou uma receitinha de bolo, com um recadinho dela aqui, falando das leituras, e pra gente tirar este merda de presidente. É a cara da é isso aqui. E aí mandou uma forminha que você faz o biscoito e bota essa forminha aqui na massa e forma um fora Bolsonaro. Acho importante começar esse book haul com esse recadinho aqui e preparar a receita do bolo. Eu, aqui em casa, sou o que mais cozinho. A cozinha aqui sou eu que domino. Mas quando se fala de bolo, sobremesa, tudo, a Mayara é craque, faz tudo. Então vou fazer com ela essa receita aqui. Vou deixar uma foto para vocês como é que ficam esses biscoitinhos fora Bolsonaro. E a Vânia é uma leitora de poesia muito atenta, eu sempre pego dicas de poesia no Instagram dela e fiquei feliz aqui com essa receita de biscoitos amanteigados fora Bolsonaro. Vânia, muito obrigado. O nosso querido leitor aqui do canal, Paulo César, tá sempre atento aqui ao nosso conteúdo, me enviou mais um livro de presente, A Arte do Romance, do Milan Kundera, nesta edição belíssima aqui da Companhia das Letras, que a editora vem relançando já há algum tempo essas edições do Kundera, nessas edições branquinhas, bonitinhas. E aqui é um livro de ensaio do Kundera. E olha que coincidência, quando eu recebi dele, eu estava lendo justamente um ensaio da Leila Perrone Moisés, falando sobre, como o Kundera definia o romance. E é justamente desse livro que ela trata. Ela citou algumas citações, algumas frases, algumas observações do Kundera nesse ensaio, e foi justamente quando eu estava lendo, eu recebi esse presente aqui do Paulo César, e eu falei dele no grupo, no nosso grupo no Telegram, e muita gente elogia demais esse livro, e vou já preparar para a gente fazer a leitura também. Paulo César, como sempre, cara, muito obrigado, e a gente está devendo um café aí, né? A gente se encontrar para tomar um café, ou tomar uma birita aí, qualquer coisa aí pra gente beber é sempre bem-vindo, valeu, muito obrigado. E encerrando os presentes que eu recebi de vocês, a queridíssima Ana Paula, uma leitora que está aqui há muito tempo no canal, já me presenteou com outras obras incríveis também, e dessa vez ela não me presenteou com um livro, mas algo tão importante quanto que é uma agenda de papel. Isso aqui, eu sou analógico, pessoal, sou do tempo do papel. Eu já tentei usar aplicativos de celular de todo tipo, checklist, tarefas, agenda do Google, não serve. O máximo que eu uso é o Trello para as coisas aqui do canal, que aí realmente eu uso, mas em geral, antes do Trello, eu tenho que ir para a escrita, e essa agenda veio em ótimo momento, Ana Paula. Muito obrigado. E outra coisa, eu gosto de agenda assim, simples, direta, objetiva, não gosto daqueles planners todo colorido que o pessoal inventa hoje aí, não. Para mim, a agenda é isso aqui, ó, desse jeitinho,
Um dia, o outro dia, as pautas aqui e você detona escrevendo. Não tem negócio de muito detalhinho de pleno, essas coisas aqui não. Ana Paula, muito obrigado, adorei o presente. Bom, e para não repetir aqui todos esses livros, eu recebi da Companhia das Letras um box temático, uma caixa temática com vários livros, 6 livros relacionados à Semana de Arte de 22. Eu fiz já um unboxing mostrando esses livros, então vou só citá-los aqui, como o Parque Industrial da Pagu, veio no pacote, dá um destaque na capa aí para vocês. O Diário Confessional do Oswald de Andrade, recém-lançado, todos esses são lançamentos recentes da editora. Livro de ensaios Modernismos 1922-2022, grande calhamaço aqui com vários ensaístas. Modernidade em Preto e Branco, do Rafael Cardoso. O Serafim Ponte Grande, do Oswald de Andrade. E o Guarda-Roupa Modernista, da Carolina Casarim. São os livros que eu apresentei naquele vídeo de unboxing. Vou deixar linkado aqui e também aparecendo no card para você conferir depois com mais detalhes todos esses livros. Aliás, eu comentei mais de uma vez aqui no canal sobre a entrevista que o Rui Castro deu no Roda Viva, acho que foi em fevereiro. Eu falei dele em várias oportunidades aqui no canal. E aí eu acabei não fazendo um vídeo, vocês comentaram para mim comentar sobre as pontuações, as críticas que o Rui Castro faz ao movimento de 22, e aí acabei não gravando um vídeo. Mas como a gente ainda está nessa efeméride anual, centenária de 1922, e muitas editoras ainda estão publicando livros sobre esse acontecimento, eu quero saber de vocês se vocês acham que ainda vale eu gravar esse vídeo comentando as observações do Rui Castro. Alguns exageros, outras coisas bastante pertinentes. Então deixa um comentário aí se você quer que eu grave ainda esse vídeo. Eu acho que cabe, né? Porque a gente ainda está em volta ainda ao longo de todo esse ano. Com certeza a gente ainda vai ter muitos e muitos debates, muitos lançamentos sobre o tema. Bom, e falando nisso, eu já tirei aqui da pilha os livros que a editora Record nos enviou. Foram 5 livros. E começando justamente sobre o que eu estou falando, do relançamento de Macunaíma, desta vez com o projeto gráfico, uma reprodução do projeto gráfico original aliás, essa aqui não é original, essa aqui é a reprodução da segunda edição, na época em que saía pela José Olímpio, né? Depois a José Olímpio e tantas outras marcas, tantas outras editoras fazem parte hoje do grupo editorial Record. E essa produção gráfica aqui é do Tomás Santa Rosa, que foi um artista gráfico muito importante no mercado editorial brasileiro, que essa edição é de 37, 9 anos depois da primeira edição de 28, que saiu pela José Olímpio. E aqui é o herói sem caráter do Mário de Andrade, o Macunaíma, que ele faz um amplo panorama cultural, folclórico do Brasil, uma linguagem até então, vamos dizer, diferente, ousada para a época, e que o Mário de Andrade usou todo o seu conhecimento sobre folclore brasileiro, por exemplo, para compor esse grande clássico aqui do Mário de Andrade. Também recebi aqui o grande clássico do Humberto Eco, O Nome da Rosa, em nova edição, uma edição brochura, muito confortável de ler. É um caso raro, né, de um grande best-seller, de vendeu milhões de exemplares, e que é um sucesso também de crítica. É um romance policial que se passa na Itália medieval, no século XII, eu acho. Deixa eu ver aqui. 1327. Que se passa no mosteiro franciscano da Itália medieval, em que um emissário lá, um investigador, um frei Guilherme de Berksville, vai fazer uma investigação sobre heresia, e lá ele se depara com 7 misteriosos assassinatos. É um grande livro. Eu não li esse romance do Humberto Eco, já li outros livros do Eco, mas bem que a gente poderia fazer um vídeo, né? Eu trago poucos livros clássicos aqui no canal, eu tenho essa impressão, sabe? Eu trago alguns contemporâneos, trago alguns livros que estão até às vezes fora do radar, mas eu poderia fazer um vídeo, né, sobre esse livro. Tenho vontade de ler esse livro. Confesso que um dos romances que eu li do Humberto Eco nem gostei tanto, mas esse aqui, sem dúvidas, é o grande marco da literatura, dos romances, né, do Humberto Eco. Ele tem outra infinidade de ensaios também muito elogiados.
Eu recebi aqui também o Heresia, da Beth Milan, que aqui por enquanto é só uma prova, ainda sem revisão, que as editoras distribuem, né, para divulgação, para promoção do livro, que conta a história da Lúcia e da sua mãe centenária e do prolongamento da vida. Achei interessante o tema. A Beth Milan tem muitos livros, né, muitos ensaios. Ela é psicanalista, salvo engano, e tem uma obra bastante vasta sobre os temas levantados nesse romance. Eu recebi Homem de Papel, do João Almino, 8º romance dele. Eu nunca li João Almino, mas eu sempre vejo muitos elogios à obra dele, aos seus romances. E aqui me parece que realmente é mais um desses grandes livros, o 8º romance que ele lançou, que ele tem como protagonista aqui o Conselheiro Aires, que é um personagem, uma espécie de alter ego, né, do Machado de Assis, em que ele questiona aqui, na orelha do livro, o que diriam o Conselheiro Aires e Machado de Assis sobre o estado de coisas no Brasil de hoje. E me parece que o João Almino, a partir disso, a partir da visão do Conselheiro Aires, ele faz uma análise sobre temas muito atuais do Brasil, como, por exemplo, a velocidade em que as notícias circulam, o meio acadêmico, a vida política, o meio intelectual. Então o João Almino faz essa prosa passando pela obra machadiana e também pelos dias atuais. Mais um desses livros também que está recebendo muitos elogios, Homem de Papel, do João Almino, mantendo, acho que já mantém, né, um padrão que a Record está lançando as obras do João Almino nesse projeto gráfico. E também recebemos Violeta, da Isabel Allende, que ela conta a história aqui desta mulher que nasceu no início da gripe espanhola e passa toda a vida até chegar à pandemia em 1920. Então vai de, aliás, 2020, vai de 1920, de uma pandemia, até outra, 2020. E ela passa aí por todos os acontecimentos históricos do Chile, país da Isabel Allende, novo romance dela. Eu nunca li Isabel Allende e vocês me digam aí se essa é uma boa oportunidade para começar, se você já leu, ou começa pelo grande clássico dela, A Casa dos Espíritos. Então é isso, pessoal da Record, muito obrigado. Recebemos da editora Planeta 4 livros, 3 deles sendo da coleção Tusquets, que é uma beleza de coleção, tem uma curadoria muito boa, e entre eles chegou aqui o Sede, da escritora belga Amélie Nothomb. Eu acho que é assim o nome da escritora, vocês me desculpem a pronúncia. Ela que conta os últimos momentos de Jesus Cristo. Ela traz Jesus Cristo para uma condição humana de solidão em sua prisão, seus últimos momentos antes do seu julgamento. Uma condição humana de inclusive sentir os desejos mais humanos mesmos, inclusive o de sentir sede. É um livro que eu estou vendo uma repercussão muito boa, muitos elogios para ele. Também temos aqui o História da Violência, do escritor francês Edouard Louis, que é um escritor que jovem escritor que está sendo lido no mundo inteiro, e aqui ele traz a sua experiência autobiográfica. Ele viveu um caso de estupro e traz a sua experiência autobiográfica para essa ficção em que ele passa por toda a sociedade, todo o preconceito e violência da sociedade francesa. É mais um livro muito elogiado dele e que eu vou ler para a gente discutir aqui no canal. Também temos aqui o Vozes de Batalha, da Marina Colasanti, que é um livro que ela conta a história de um casal aristocratas, de burgueses do início do século XX, se passa entre 1920 e 1940, e a gente acompanha as questões sociais e a intimidade desse casal aqui no Vozes de Batalha. E por fim, eu solicitei esse lançamento deles aqui, que tem muito a ver com um tema que eu estou mais tentando entender e tentando me adaptar a uma alimentação mais saudável. Não, na prática é muito difícil para mim, eu não consigo muito bem, mas de toda forma, toda a informação sobre o tema eu estou tentando captar, que é esse livro aqui da Conceição Trucon, Alimentação Desintoxicante. E é um livro bem completo, eu já andei dando uma passada nesse livro aqui, sobre muitos aspectos da nossa relação com a alimentação. Eu estou lendo ele em tópicos e tem sido interessante. Eu tenho uma certa preocupação em teoria com a minha alimentação, mas na prática nem sempre é bem-vindo. Mas sempre quando eu foco um pouquinho em temas como esse, eu acabo
conseguindo me alimentar melhor. Editora Planeta, muito obrigado. Da Dublinense, dos nossos queridos amigos da Dublinense, nós recebemos 3 livros. Aprender a Falar com as Plantas, da escritora espanhola Marta Orriols. Tem a orelha assinada pela nossa amiga Bárbara Kraus, que tem canal aqui no YouTube, recomendo que você conheça. Que conta a história de uma mulher que descobriu, uma mulher já há muito tempo numa relação, descobriu que seu marido o traía, mas ele acaba morrendo logo depois. Então ela tem que conviver com o luto, com o rancor e também com a sua relação com as plantas. É um romance em que eu vi muitas pessoas elogiando, então temos aqui Aprender a Falar com as Plantas, nessas capas coloridíssimas e bonitas da editora Dublinense. Temos também aqui 5 ou 6 dias do escritor porto-alegrense Danish Hausen Mizoguchi, acho que é assim, Danish ou Danishi, eu não sei. Enfim, é um jovem escritor de Porto Alegre, que está lançando aqui este romance que conta a história de um estudante de psicologia, formado, aliás, o Dante, né, que é recém-formado em psicologia, mas ele não sabe muito bem a sua posição, o que é que vai fazer da vida, e ele quer viver, aparentemente, uma vida livre, né? E isso preocupa os pais, preocupa os amigos, e tem todo o desenlace aqui sobre isso. Recomendação, inclusive, do Paulo Scott, que assina aqui a 4ª capa. E outro livro que chegou aqui foi o lançamento mais recente deste escritor chileno, outra novelinha russa, nessa edição bonitinha aqui, que conta a história de um senhor chileno que nos anos 90, início dos anos 90, ele desembarca em Moscou resolvido com o objetivo de desafiar os maiores enxadristas do mundo. Então ele vai lá para as praças jogar xadrez com a galera. E no meio dessa solidão e com esse objetivo um tanto quanto estranho, ele tenta vencer esses enxadristas aqui. Uma belezura de capa, hein? Material gráfico da Dublinense. Apesar de chocante, eu acho muito bonito. Pessoal da Dublinense, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal da Rua do Sabão, a editora que eu gosto muito, nos enviou 3 livros diversos aqui, confirmando a variedade editorial deles, né? Começando aqui pelo livro Romance Holandês, com tradução do Daniel Dago, O Caráter, Romance de Pai e Filho, do Fernand Bordewijk, acho que é assim a pronúncia, vocês vão me perdoando, que conta na melhor tradição de clássicos, né, da relação entre pai e filho, de Shakespeare, Dostoiévski, a Ilíada, a Bíblia. Esse aqui, que é um grande clássico da literatura holandesa, também faz um livro contando uma relação de pai e filho. Temos também aqui Inventando Ana, da Rachel DeLoach Williams, eu acho que é assim o nome dela, que é um livro que se tornou série na Netflix, né, de muito sucesso. Conta a história de uma vigarista que se passa por uma herdeira de Nova York, muito rica, muito famosa, e não era nada disso. E esse livro aqui é muito elogiado, e a série também foi elogiada, não assisti, não conheço absolutamente nada sobre o tema, mas está aqui o livro que conta a história real desta mulher. E também o livro Continuem Dizendo Seus Nomes, do Simon Stranger, que é literatura norueguesa, que é o filão da editora Rua do Sabão, que aqui a gente tem uma relação familiar envolvendo nazismo, traição e perseguição aos judeus na Noruega. Dizem que é excepcional também esse livro, eu fiquei curioso para lê-lo. Aliás, o que tem de literatura norueguesa eu conheço através da editora Rua do Sabão, por exemplo. Então acompanhe se você quiser saber mais. Pessoal da Rua do Sabão, muito obrigado. Os nossos queridos amigos da editora Autêntica nos enviaram 2 livros. O relançamento de O Púcaro Búlgaro, do Campos de Carvalho, um grande clássico da literatura nacional, lançado em 64. Esse livro conta a história do sujeito, acho que é o Hilário, né, o nome dele? Eu não lembro o nome do protagonista. Que ele empreende uma viagem à Bulgária porque ele não acredita que a Bulgária existe. E a partir daí, dentro da sua narrativa, o Campos de Carvalho empreende a sua prosa das mais elogiadas da literatura nacional nessa viagem aqui deste protagonista. E a outra obra que eu recebi foi da editora Nemo, que faz parte do Grupo Autêntica, que é a Infância do Brasil, que eu já li,
ele está espalhado por aqui, vou fazer o vídeo em breve, que é um HQ que contém capítulos dos 5 séculos da infância de crianças no Brasil, passando pelos mais diversos situações de acordo com a época de cada uma delas. Um HQ bem interessante, eu gostei desse HQ, bem simples e direta. Não está aqui, mas vou deixar a capinha para vocês. E já agradeço o pessoal da Editora Autêntica pelo envio. A Nova Fronteira nos enviou as novas edições do teatro do Nelson Rodrigues, né, nesse projeto gráfico muito legal. Que nós temos aqui a primeira peça do Nelson, de 1942, A Mulher Sem Pecados, né, que conta a história do... Deixa eu pegar o nome do sujeito aqui. É o Olegário, é sempre os nomes assim, né, do Nelson Rodrigues. É o Olegário que desconfia que a mulher, sua segunda esposa, a Lídia, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. É, a Lídia. Ela tá traindo, o cara tem convicção disso. E ele prepara um plano para descobrir a suposta traição da esposa e acaba se surpreendendo. E também recebemos o Toda Nudez Será Castigada, outro grande clássico do teatro. O Nelson Rodrigues conta aqui a história do Herculano, mais uma vez sempre os nomes assim dos protagonistas, que se casa com uma prostituta chamada Geni. E a Geni acaba se envolvendo com o filho do Herculano, e aí tem todo o desenlace rodriguiano do teatro, do grande teatrólogo, do nosso maior teatrólogo, Nelson Rodrigues, em novas edições da Nova Fronteira. Bem que eu poderia já trazer, estou prometendo já, né, há muito tempo, reunir todas elas aqui para a gente fazer um especial Nelson Rodrigues, que é um cara que eu gosto muito da prosa do teatro do Nelson Rodrigues, então tá aqui mais 2 envios, mais 2 lançamentos, pessoal da Nova Fronteira, muito obrigado. Da Antofágica nós recebemos 2 clássicos, que é uma editora especialista em reformular, em trazer uma nova apresentação a grandes clássicos. Nós temos aqui a novela do Dostoiévski, O Sonho de um Homem Ridículo, que é um homem que morre, aliás, ele não morre não, né? Ele dorme, né? Adormece, e aí passa a ter uns sonhos com viagens transcendentais, vamos dizer assim. É uma das grandes obras, uma das grandes novelas do Dostoiévski, nesta capa, que eu confesso que nem gostei muito, mas eu gosto do formato pequenininho, que lembra muito o Círculo do Livro, como eu sempre falo aqui. E também o Cândido do Voltaire, que é a história de um sujeito lá, que é um bastardo da família, e é expulso e passa a conhecer o mundo sozinho, neste grande clássico do Voltaire. E aí eu deixo para vocês o julgamento sobre essa capa aqui, que foi uma das coisas mais comentadas nos últimos tempos. Não tanto quanto Um Teto Sobre Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu ri demais no Twitter dos memes. E o Cândido do Voltaire também tem essa capa um tanto quanto questionável. Mas em geral, o conteúdo da Editora Antofágica realmente é sempre muito rico. Todos eles têm apresentação, pós-fácil, vídeos no YouTube. Você tem aulas, tem uns QR Codes, né, que tem as aulas, videoaulas. Você usa aqui, ó, esses QR Codes aqui, que vem nessa faixa, para assistir videoaulas de grandes professores e grandes analistas desses clássicos. Pessoal da Antofágica, como sempre, muito obrigado. Os nossos queridos amigos também da Editora Instante nos enviou 2 livros que são de 2 autoras aqui, a Sigrid Nunes, que eu já conheço e gosto do trabalho dela, O Que Você Está Enfrentando, que ela retoma a uma temática já recorrente nas suas obras, que é a questão do luto, da perda, da sensação de perder alguém próximo, né? Aqui tem a história de uma mulher que ela escuta muitos dos problemas das pessoas que estão ali próximos dela, mas também tem que enfrentar a perda, o câncer terminal de uma amiga. Esse livro eu vou ler em breve, eu estou muito curioso para ler esse livro. Acabei não querendo lê-lo assim que foi lançado, mas eu vou fazer em breve um vídeo sobre este livro aqui. E eles nos enviaram também mais um livro da Diná Silveira de Queiroz, esse aqui que é o seu segundo romance, Margarida Larroque, A Ilha dos Demônios, que conta a história desta mulher, desse protagonista, nos anos, os anos 1500, século XVI, na França, em que ela parte no exílio com mais 2 personagens, a Juliana e o João Maria, numa ilha remota e misteriosa, que é essa Ilha dos Demônios.
e lá acontecem todos os desenrolar deste romance, dessa grande escritora da literatura nacional, Diná Silveira de Queiroz, que está sendo relançadas suas obras na Editora Instante. E felizmente também nós temos a Sigrid Nunes também pela Editora Instante. Estou curioso para ler os livros. Tem outros aqui da Diná Silveira de Queiroz que eu ainda não li, mas é uma autora que eu pretendo conhecer e trazer aqui para o canal em breve também. Então é isso, pessoal da Editora Instante, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal da Editora Fósforo nos enviou aqui este grandioso clássico da teoria literária, As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Esse historiador muito importante para a análise do romantismo, que erigiu ali no século XVIII, ele reúne aqui 6 conferências em que ele analisa as obras de grandes escritores. E claro, fazendo uma análise de como o romantismo, ele não foi só uma questão de uma ascensão de um gênero literário. Na visão do Berlin, o romantismo trouxe grandes debates filosóficos e políticos e também a questão estética, né? A análise estética sobre as obras através do romantismo. Grande lançamento da Editora Fósforo, que eu já dei uma pincelada aqui, é coisa fina aqui, viu? Coisa boa, realmente, para quem tem interesse sobre estudo histórico sobre o romantismo, as raízes de fato do romantismo. Esse aqui é o mais recomendado. E também recebemos da Editora Penalux, do autor Germano Xavier, esta coletânea de poesia aqui do autor, O Homem Encurralado, que é uma edição bilíngue, tem português e francês. Mas o Germano é brasileiro e é um desses livros que eu estou botando na minha pilha, né, para ler. Eu estou lendo um livro de poesia por mês. Veio num ótimo momento o livro do Germano Xavier, que tem aqui análise, por exemplo, sobre a pandemia. Já temos aqui obras, né, obras que estão vindo, poesias, análises, textos, ensaios, prosa, ficção, não ficção, envolvendo a pandemia. Germano Xavier e a Editora Penalux, muito obrigado. E por fim, pessoal, os livros que eu comprei. Porém, tem 4 livros que eu comprei no sebo, que eu mostrei lá no Instagram. Comprei na Arte e Ciência do centro aqui da minha cidade, de Fortaleza, numa terça-feira de carnaval. Durante o carnaval estava sem nada para fazer, a loja estava aberta, eu fui lá. Eu comprei 4 livros. Vou deixá-los só como citação, porque eles não estão aqui, que é o Teorema, do Pasolini, Se os Velhos Pudessem, da Doris Lessing, o Diário de um Cucaracha do Enfio, que é a passagem dele pelos Estados Unidos, e também O Sapo de Arurinha, do Mário Filho, que do Mário Filho eu só conhecia O Negro no Futebol Brasileiro, e aí acabei encontrando esse livro. Vou deixar a foto aí aparecendo para vocês. Bom, e também tenho aqui, depois de tudo isso que eu recebi, ainda gasto dinheiro comprando livro, né? A Família do Comendador, que eu apoiei no projeto lá do Catarse, da Editora Pinard, da escritora Ruana Manso, que conta a história no Brasil, na época do Império, de uma família, que é da família bem tradicional, em que eles definem o destino dos netos ali, dos filhos, e uma das filhas, ela tem como destino casar com um tio viúvo, e aí ela foge, vai morar num convento, e a partir daí se desenvolve este romance que até então não conhecia, achei interessante. Eu sempre apoio lá os projetos da Pinard, mas acabei ainda nem lendo, só li o livro da Gabriela Mistral, algumas poesias, e acabei nem lendo os outros que eu fiz o apoio. Mas tá aqui, a Pinard tem bom gosto, uma boa editora, né, boa editora, que tem bons livros, bons lançamentos, e aí eu acabei apoiando, garantindo aquele sentimento de escassez, né, que se você não apoiar ali na hora, você não sabe quando é que vai ter aquele livro. Bom, pessoal, esse foi o nosso Book Haul. Espero que vocês tenham aproveitado para conhecer novos livros, lançamentos de várias editoras, a quem eu agradeço já, como sempre, o envio, e agradeço também você que ficou até o final do vídeo assistindo. É sempre uma satisfação ter vocês aqui comigo. Deixa um comentário aqui qual livro você está curioso desses que eu apresentei para ler. Aproveita para se inscrever no canal, conheça mais o nosso conteúdo. Nós temos quase 400 vídeos aí para você assistir, tem muito conteúdo aqui no Seleção Literária. E é isso aí, pessoal. Valeu!